Posso ler? Diz assim, ó igreja: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Aqui a Bíblia está dizendo que nós, os filhos de Deus, os homens de Deus, mulheres de Deus, seriam conhecidos pelos frutos. Por exemplo, não sei a área que você trabalha, mas vou pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Cláudio, ele é um mecânico, amém? O Cláudio, ele vai lá, ele conserta, ele trabalha com máquinas pesadas. Vamos imaginar que você leva lá uma empilhadeira, o Cláudio, ele conserta. Dá 2 dias, você precisa de levar lá de novo, porque aquela empilhadeira não funciona muito bem, não dá certo. Aí outra pessoa vai lá e leva lá também, e aí a máquina volta de novo, não é verdade? Aí ele arruma, aí estraga de novo. Qual que vai ser a fama dele? Ele é um bom mecânico ou ele é um mau mecânico? O fruto do trabalho dele vai denunciar ele. É verdade ou não é? Aí você pega outro exemplo, você pega um cidadão que ele é um construtor, ele constrói a casa, aí vem um temporal, a casa quase cai. Você vai indicar? Você vai dizer, olha, o trabalho dele não é muito bom não, não é? Você pega aquele cidadão que ele trabalha com costura, a mulher trabalha com costura, mas você leva lá, ela troca sei lá, um botão, aí você vai fechar a camisa, cai o botão de novo. Você volta, o que você vai dizer? Aquela pessoa não é muito bom naquilo ali, não é assim? Ou seja, nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos. E quando você é de Jesus, você é um crente genuíno, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, a tendência é que você comece a produzir os frutos do Espírito sobre a tua vida. E que frutos são esses? Deixa o marcador, eu vou voltar no finalzinho. Gálatas 5, 22. A tendência é nós produzirmos o fruto do Espírito. E esse fruto ele vai ser gerado através da sua vida. E é automático. Você começa a andar com Jesus, você começa a andar com Deus, caminhar com Jesus, você vai começando a mudar. E aí diz ali, ó, no 5:22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Podemos ler? Mas o fruto do Espírito, ele é o quê? Amor. Amor nós sabemos, né? Jesus, ele manda todo mundo amar. Se o amor, ele nascesse, por exemplo, como uma tempestade que brota do nada às vezes, Deus não mandaria que você amasse a todo mundo. É verdade ou não é? Se Deus mandou você amar, é porque o amor, ele é um tipo de decisão. Eu costumo brincar e falo que o amor é um movimento. Você só se movimenta quando você quer. Se você não quiser, você não se movimenta. É verdade ou não é? Amar é isso. Por isso que ele manda você amar a todos. É uma decisão. Aí ele fala também a alegria, né? Está ali como gozo, alegria. A alegria também, ela começa a ser gerada nas nossas vidas. Tem gente que ela pensa que a alegria é quando ela está com o rosto, né? Sorridente. Tem gente que o rosto está sorridente, mas ela é infeliz, não tem? Tem gente que ela está o tempo todo sorrindo para você. E às vezes ela não é feliz. Eu já contei outro dia, tem uma senhora que ela foi no médico com o marido dela acompanhar. E o médico olhava para ela e falava, ó, seu marido ele vai morrer. Ele está grave a situação dele. E ela sorria para ele, ficava sorrindo. Aí ele vira para o marido e fala assim, ela está bem? Ele fala, tá, que ela está rindo, eu estou falando algo grave, duro para ela. E ela está sorridente. Ele falou, não, ela é sempre assim. Ele falou, mas tudo que você fala é. Aí ele deixou o marido e foi examinar ela. Ela tinha um coágulo, um aneurisma, que fazia ela estar sempre daquele jeito, sorrindo. Então ela olhava para todo mundo. O mundo estava caindo e ela estava como? Aquele sorriso. Tem gente que dá até inveja, né? Você fala que negócio bom, né? Já pensou? Não é? Você olha para a pessoa, está o tempo todo alegre, né? Mas era um problema de saúde, não era normal. Ou seja, às vezes um rosto que aparentemente está alegre, não quer dizer que ela esteja feliz. Amém? Às vezes ela está daquele jeito. Às vezes você olha para alguém que está com aquela carranca, né? E às vezes ele é uma pessoa feliz. É uma pessoa bem resolvida com ela.
E aí ele diz depois, a paz. Tem gente que tem muito dinheiro, irmão, mas não tem paz. Não é verdade? Tem gente que é doido para casar. Fala, o dia que eu me casar, vou ter paz. Tem gente que tem um relacionamento que é cheio de confusão, briga, contenda. Todo dia aquela canseira, não é verdade? Todo dia aquele estresse que acontece. E a pessoa fala assim, não, eu quero me casar. Você tem que tomar cuidado. Porque se você perder a tua paz, não vai adiantar nada. É verdade ou não é? Agora, quando você tem paz, é diferente. Você não precisa ter muito, não. Às vezes você não tem o carro que você queria, às vezes você não tem a casa que você queria. Não é o trabalho dos teus sonhos. Mas você tem paz. Você vive bem. Amém? Isso aí é importante. Longanimidade. A gente precisa aprender a ser longânimo com tudo. Eu brinco, falo que a minha mãe, ela sempre foi longânima. A minha mãe, às vezes, a gente fazia alguma coisa errada, ela falava, depois eu vou conversar contigo. Não era nem na hora, tinha visita, estava ali, depois que a visita ia embora, que o pau caía a folha realmente. Hoje você fala, ela não gosta que fala não. Ela fala, não, vocês estão falando, exagerando. Mas é desse jeito, não é? Ela gostava de pegar aquelas correlinhas de máquina, já viu? Eles já apanharam de correia de máquina? Que ela não quebra, irmão. Não quebra, é verdade. Apanha, 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 apanha e não quebra. Quando a gente era criança, a gente tinha vontade de picar aquele negócio tudo. Quando veio uma correia daquela lá, dá vontade de já meter o estilete, cortar tudo e jogar fora. Porque quando pegava aquele negócio era terrível. Longanimidade. Ela sabia exatamente o momento que ela precisava lidar. Não é verdade? Tem gente que até para fazer o bem, ela tem que procurar ver. Será que se eu fizer tudo que as pessoas precisam na hora que elas querem, vai ser bom? Imagina uma mulher que faz tudo que o marido quer na hora que ele quer. Vai ser bom ou ruim? E o dia que ela não puder fazer o que ele quer? Como é que fica? E o marido que faz tudo que a mulher quer? E o dia que ele falar não para ela? Aí a casa cai, né, irmão? Ah, pastor, aí o bicho vai ficar feio. Então a gente precisa ter longanimidade. Você precisa saber exatamente até onde você precisa lidar. Você precisa saber como lidar com o filho, a hora que você precisa responder, amém, de acordo com o que ele pede. Até para fazer o bem. Você tem que saber até onde você pode ir. A tua paciência, ela precisa ter um limite, não é verdade? Você também não pode ser extremo. Você tem que ser o quê? Longânimo. Você vai discutir com as pessoas? Não adianta, você tem que parar primeiro, pensar. Eu chego a um tempo na minha vida que as pessoas falam para mim assim, eu discordo. Eu falo, então tá bom, você discorda, então você está certo. Mas você não vai falar que ela está errada? Não, eu não. Não vou gastar meu tempo, vou me estressar, não vou. Se ela já decidiu o que vai ser, não é? Eu prefiro ser longânimo, eu concordo com ela. O dia que ela aprender que ela está errada, ela volta e fala, eu estava errado. É melhor do que você sair brigando. Aí você briga, você perde, você joga a tua paz fora e perde um monte de coisa. Benignidade, ser bom, bondade, qualidade de ser bom, fé, que é a certeza das coisas que se espera. Daí ele fala mansidão. Não é? A pessoa precisa ela saber tudo fazer com mansidão, não perder a paz à toa, não jogar fora a tranquilidade que ela tem diante de situações complicadas. Hoje falta muito mansidão, não falta, irmão? As pessoas andam irritadas com tudo. Você vê irritada no trânsito, porque o carro brecou na tua frente, você fica bravo. Porque você foi parado na blitz, você fica bravo. Você vai na fila do médico, o médico não te atende naquele horário, você fica bravo. Você vai no banco, tem 4, 5 na tua frente, você fica bravo, já começa o pezinho movimentar, né, irmão? Quando está apressadinho. E parece que não passa o horário. Falta de mansidão, você ficar tranquilo, você ficar em paz naquela situação. E aí ele fala a temperança, que é o domínio próprio, não é? Você saber exatamente equilibrar tudo na tua vida. Tem gente que ganha muito, mas gasta exageradamente. Tem gente que ganha pouco e gasta demais. Tem gente que ganha pouco e gasta pouco. Tem gente que ganha muito e gasta pouco, não é? Só que na vida acho que você tem que saber ter equilíbrio para tudo. Não adianta você ficar acumulando igual um doido, não é verdade? Então tudo na vida você tem que saber dosar. Independente do que você tem, você tem que saber ter equilíbrio. Por que eu falo isso? Tem gente que fala assim, mas ele faz despesa. Tem gente que faz despesa, comprou uma casa, comprou um carro, tem tudo que ele precisa. Mas porque ele teve o quê?
temperança. Não é verdade? Quando você tem temperança, você consegue dar um passo com equilíbrio. E é isso que falta nas nossas vidas, você saber equilibrar. Não é como fazer muito ou fazer pouco. É você ter exatamente o meio termo nessa vida. Pastor, esses são os frutos do Espírito. E quando a pessoa ela não está na presença de Deus, quando ela está distante de Deus, tem frutos? Também tem. Você vai conhecer pelo fruto. Agora, olha os frutos de quem realmente não está bem com Deus. Gálatas 5,19. Olha o que ele diz lá. Você volta 2 versículos. Ó, porque as obras do que, igreja? Então, o fruto da carne. Amém? São manifestas. As quais são o quê? Lembrando que prostituição não é só relação sexual entre pessoas não autorizadas divinamente. Amém? Pastor, como assim autorizado? A relação é autorizado dentro do casamento. Fora do casamento é o quê? Prostituição. Toda relação fora de um casamento, ela é não autorizada. Então, ela é uma prostituição. Lembrando que prostituição não é só em relação à relação sexual. Mas tem a ver também quando a pessoa ela vai atrás de idolatria, ela está prostituindo a fé dela, não é verdade? Quando a gente deixa, às vezes, as crianças se envolverem em coisas que esse mundo oferece, estamos numa época que é muito suscetível, onde as pessoas têm as festinhas, alguns até vai lá e decora a criança e fala, olha, ficou bonitinho, e veste caipirinha, veste não sei do que, tem que tomar cuidado, você vestiu para uma festa que talvez ela não seja lícita. Ô, pastor, o senhor está julgando? Jamais, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, amém? A Bíblia diz que eu não posso misturar. Foi assim que Israel se prostituiu lá no deserto. Criaram uma idolatria para eles que feriam o que Deus falou, não teria outros deuses. E quando a gente vai para poder servir algum tipo de vínculo espiritual, que desagrada a Deus, está sendo também uma prostituição. E ele continua, impureza. Tem gente que ela vê maldade em tudo, não é verdade? Você fala ali, ó, missionário é um homem de Deus. Ela fala, não, missionário está atrás de dinheiro. Ó, o pregador está falando alguma coisa, pedindo uma oferta para uma doação, já fala que são ladrão. Então, assim, ela tem um jeito de olhar para tudo nessa vida e ver um lado ruim por detrás daquilo ali. Aí ele continua, lascívia. É o prazer degradante, né? Aí ele continua, 20. Idolatria, feitiçaria. Eu pulei alguma coisa ali ou não? Pulei? Está isso mesmo? Então, idolatria nós sabemos o que é. Tem gente que idolatra ídolos, mas tem gente que idolatra filhos, por exemplo, não é verdade? Tem mães que idolatram a filha, tem mães que idolatram o filho. Por causa do filho, ela deixa de viver a própria vida. Por causa do filho, não é por causa do filho, às vezes até destrói a vida do filho. Tem mãe que destrói. Pastor, eu que escolho a namorada do meu filho. Mas ué, você teve a tua chance, não foi? Você teve a tua vez. Ah, pastor, mas eu não quero que ele casa com uma pessoa ruim. Mas é a chance dele agora, você fez a sua. Não é? Se você fizer a escolha para ele agora, ele vai fazer uma outra depois, você não vai ter chance de poder ajudar na outra. Não é verdade? Porque agora você empurra algo para ele, depois ele vai acabar tendo que fazer uma escolha. E às vezes nós entramos nessa idolatria. Tem gente que destrói a vida do filho. Imagina a tua sogra se intrometendo no teu casamento ou na tua relação. Ficaria bom ou ruim? Ficaria ruim. É a mesma coisa. Mas, pastor, o que eu faço então? A Bíblia diz assim, ensina a criança o caminho que deve. Enquanto ele não chegou nessa fase, você tem que ir falando para ele, ó filho, você tem que escolher uma esposa assim. Ó filha, você tem que escolher um marido assim para você. E você vai dizendo. Quando chegar lá na frente, ele já sabe. Ele já sabe o que escolher. Aí você tem que confiar no que você ensinou. Pastor, eu ensinei o certo. Provavelmente ele vai escolher o quê? O certo. Mas e se ele escolher errado, pastor? Agora é a vez dele. A tua vez você já teve. Sim ou não? Quando eu ultrapasso esse limite, eu estou praticando o quê? A idolatria. Aí você deixa de cuidar do marido, você deixa de cuidar da tua esposa para poder cuidar do teu filho, da tua filha. E aí você está deixando o mandamento de lado para tentar
cuidar de um outro que não compete mais para a gente. Está entendendo isso? Chegou a vez dele, agora é com eles. O que eu faço? Eu oro. Então eu tenho que entrar em oração. E ele continua, feitiçarias. Tem gente que vai atrás de feitiçaria, negócio de lemão, saber o dia de amanhã, não é? Aquelas simpatiazinhas. De vez em quando um fala que colocou o nome de não sei quem na geladeira. Assim, anotou o nome, uns ficam bravos, põem o nome na carne, joga lá para sapo, para cachorro, para gato, para não sei o que é, e faz aquelas coiseiras lá. Inimizades. Inimizade é o que mais tem, né, irmãos? Tem muita gente criando confusão à toa, né? Porfias, essas disputas, sabe, que não leva a nada, emulações, iras, pelejas, que fica naquela batalhazinha que fica se estendendo, dissensões ali, não é? A pessoa às vezes não briga, mas ela fica animando pessoas para continuar na confusão, heresias, coisas que distorcem a palavra de Deus. Você vê uma pessoa que está no caminho, aí você planta uma fé errada no coração dela. Sequência. Aí ele continua, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino dos céus. Ou seja, o fruto do Espírito era tudo aquilo que nós estávamos lendo. O fruto da carne, quando eu não estou bem com Deus, quando eu não estou firme com Deus, a tendência é que eu venha produzir esses frutos. E esses frutos você não precisa de buscar, você percebe que eles vêm automaticamente. Você vê, se você só manter uma pessoa vivendo esse mundo à vontade, ela vai se inclinar à prostituição, mais cedo ou mais tarde. É verdade ou não é? Mais cedo ou mais tarde, você vai ver ela escolher um caminho da idolatria. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver ela cair em algum tipo de lascívia. E quando você menos perceber, a pessoa está numa vida degradante. Outro dia tinha uma matéria lá, a pessoa falando, a moça tinha arrumado 2 maridos para ela. Aí antes que um convidou lá para abrir o relacionamento, e estava lá e o pessoal batendo palma, mostrando como se fosse uma coisa legal, bacana, você está entendendo? E as pessoas tudo felizes, comemorando aquilo ali, o mundo vai incentivando. A pessoa está no mundo, daqui a pouco o cidadão olha e fala, como é que seria? E daqui a pouco a cabeça está perdida. Mas quando você está na presença de Deus, a Bíblia diz que você passa a fugir do mal. Amém? Você começa a olhar para aquilo que está fora do caminho de Deus errado e você se distancia, porque o próprio Deus, ele acaba podando a tua vida. Diga graças a Deus. Olha o que acontece com a gente. Evangelho de João 15, o versículo 1. Evangelho de João 15, versículo 1. Quando nós somos de Deus, esses frutos não vai haver em nossas vidas, porque vamos ser preservados por Deus. Pastor, eu não tenho aquelas coisas todas ali, mas às vezes uma delas está rondando a tua mente. Pastor, tem criado uma inimizade terrível. Já é fruto do quê? Da carne. Não é verdade? A fofoca. Fruto do quê? Da carne. A idolatria, mesma coisa. Posso ler? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o quê? Lavrador. Jesus falou, eu sou a videira, a verdadeira videira. Então, ou seja, a tua vida está ligada a Jesus. Se você for desligado de Jesus, você está fora dessa videira. Pastor, mas se eu estiver nessa videira, ele está dizendo, meu pai, ele é o quê? O lavrador, como uma planta. E o interessante de uma planta, é que quando você coloca a planta na terra, você vai, o Márcio cuida de planta, né, Márcio? Como é que faz lá? Você planta primeiro, não é? No começo você protege, não é assim? Você vai cobrindo, protegendo. Só que olha o que diz no 2. Toda vara em mim que não dá fruto, o Pai faz o quê? Jesus falando, ele tira. E limpa toda aquela que dá, para que dê mais. Chega uma hora que aquela plantinha que veio, que ela chega assim, tudo feliz, fala, a igreja é só amor.
De repente Deus começa a te dar umas, não é verdade? Ele começa a te limpar. E aí você começa a fazer as coisas, começa a amarrar, porque você começou a aprender. Já viu uma criancinha? A criancinha, ela nasce, ela está no colo, não é? E leva para um lado, leva para o outro, todo mundo quer pegar no colo. Aí chega um dia que todo mundo já quer distância, começa a chorar, não é assim? Aí já vai um empurrando para o outro. É verdade ou não é? Aí já começa a falar, olha, hoje você não vai ganhar isso, e vai indo. Chega um dia que vai ficando mais difícil, não é assim? Quando você vê, ele está produzindo frutos, ele está arrumando o trabalhinho dele, está começando a manter a própria vida. É do mesmo jeito. Ele vai começando a desenvolver alguns hábitos para ele. Na vida espiritual é a mesma coisa. No começo, quando você começou a conhecer a Cristo, qualquer oração que você faz parece dar tudo certo. Chega um tempo que você tem que começar a mudar, você tem que ir tirando algumas coisas que estão errado. E aí vai arrancando alguns sentimentos, aquelas contendas, desavença. E o milagre começa a acontecer na tua vida. E você vai percebendo que quanto mais você faz para Deus, menos o diabo consegue avançar na tua vida. Você vai percebendo que quanto mais Deus te limpa, você percebe que mais frutos, mais bênçãos começam a acontecer nas nossas vidas. Às vezes somos tentados um pouquinho a correr lá para a carne, só que você percebe que não funciona. Amém? Não é fácil andar com Deus. Mas olha o que ele diz depois, no 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tem? Ou seja, Deus te limpa através do quê? Da palavra. Então, quando eu vivo a palavra, eu vou produzir frutos. Quando eu estou na palavra, eu vou ter paz, longanimidade, vou ter mansidão, eu vou ter domínio próprio, eu vou ser bondoso, eu vou ser benigno, amém? Eu vou ter ali alegria no meu coração e o amor de Deus vai ser produzido automaticamente, amém? Você vai começar a praticar o amor. Ô pastor, será que eu vou mudar? Todo mundo muda. E quanto mais uma pessoa pratica o bem, outras vão praticar também. Você já viu esses ônibus? Tem vezes que você entra dentro do ônibus, tem uns 4 idosos em pé. Não é verdade? E aquele monte de jovens sentados. Os jovens, normalmente, a gente vê eles virar a carinha para a parede e fingir que está dormindo, né? A maioria já põe um fone de ouvido mesmo na orelha, não é assim? E fica ali e faz que não está acontecendo nada. Mas quando um levanta, os outros ficam constrangidos. É verdade ou não é? Imagina, você está sentado, tem um senhor de idade, alguém levanta, você vai fazer o que depois? É automático. Você vai se levantar também. Amém? Por isso que é importante a tua vida. Quando você faz algo bom, outra pessoa ela é tentada a fazer algo bom. Mas quando você faz algo ruim, aquela pessoa se sente confortável, porque ela fala assim, todo mundo erra, não é? Eu sou só mais um que errei também. Então eu preciso entender que Deus ele precisa que eu esteja limpo pela palavra. Porque se eu estiver vivendo a palavra, outras pessoas vão passar a viver também. Diga graças a Deus. Versículo 4, ele fala assim, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes, se você não estiver em Jesus, não tem como acontecer nada. 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito? Porque sem mim nada podereis fazer, ou seja, esses frutos só vão manifestar quando eu estiver em Cristo. Pastor, mas eu estou aqui no caminho de Deus, eu venho na igreja, mas eu estar dentro da igreja não quer dizer que eu estou em Cristo. Eu estar realmente dentro de uma igreja não faz de mim um cristão. Porque tem gente que está dentro da igreja e vive pior do que quem está no mundo, é verdade ou não é? Mas a igreja é confortável, é legal você vir, os irmãos são bacanas, não é? Às vezes você chega dentro da igreja, eu já vi gente que diz que tem insônia, senta nesse banco, dorme, irmão, chega a roncar. É verdade, parece que cura dentro da igreja, tem problema de infecção urinária, mas quando chega na igreja, o banheiro não para, você vê ali, não é verdade? Dá uma vontade no banheiro, não é verdade? Não? Você vê a pessoa, fala, funcionou, irmão, voltou.
A igreja faz bem, não é verdade? Você começa a ver as coisas funcionar dentro da igreja. Mas entenda, eu só vou produzir os frutos quando eu realmente sou de Jesus. Diga graças a Deus. E aí eu queria te mostrar uma passagem da Bíblia. Marcos, vamos lá? 11, versículo 12. Quando eu não sou, pastor, quando eu estou ali e pareço, olha só o que acontece. Marcos 11, versículo 12. Estão me entendendo até aqui? Os frutos vão estar na tua vida. Ô pastor, mas como é que eu faço para mudar? Vai vir automático. Agora, quando eu não desenvolvo, quando eu estou com um pé no mundo, outro pé em Cristo, eu vou parecer um cristão, mas eu não vou ter os frutos de um cristão. Olha o que diz lá. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, não é? Jesus estava saindo de Betânia para ir para onde? Para Jerusalém. Parece um caminho que nós fazemos, não parece? Estamos saindo de um tipo de Betânia, do mundo, de uma vida, não é, normal, sem Deus, e estamos caminhando em direção à salvação. Todo mundo quer chegar na salvação. É verdade ou não é? Você não quer chegar no reino dos céus? Então você saiu de Betânia. Só que no caminho, olha o que acontece. Versículo seguinte. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia o quê? Então você vê, tinha uma figueira lá, cheio de folhas. Jesus sai do caminho que ia para Jerusalém e vai em direção a esse lugar que estava a figueira. Quando nós nos parecemos, quando parecemos ter frutos e não temos, nós, ao invés de ajudarmos, nós atrapalhamos, como eu falei agora há pouco, não é verdade? Uma pessoa está dentro de um ônibus, ela levanta, ela faz um bem, outras pessoas vão fazer. Mas quando uma pessoa ela faz o mal, quando ela não produz frutos bons, outras pessoas vão cair também. É automático, outras vão cair também. Não é verdade? Quando a gente cai, a gente não cai sozinho, a gente arrasta pessoas com a gente. Você pode até pensar que você, pastor, eu só atrapalhei minha vida. Não, você atrapalha um monte de gente. Tem um monte de gente olhando para a tua vida, esperando. Vamos ver se ela vai ficar firme, vamos ver se ela cai, vamos ver se ele desvia, vamos ver se ele permanece. E aquilo que nós fazemos vira um incentivo. Mas se eu fizer o bem, vai virar o quê? Um incentivo também. Diga graças a Deus. E aí diz lá, e vendo de longe, foi ver se tinha folhas nela, voltando lá, né? Se tinha folhas nela, ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão o quê? Folhas, porque não era tempo de figos. Agora, só para explicar. Pastor, Jesus amaldiçoou ela se não era tempo de figos? Não. A figueira ela é diferente da maioria. No próprio figo você percebe o desenho das folhas, não é verdade? Porque ele só gera folhas através do fruto dela. Então, quando tem um fruto, as folhas protegem. Amém? Você já viu, por exemplo, um repolho, como é que é? Não tem como você ter a folha do repolho se não tiver o repolho. Tem como? Não tem, porque ele vem dela, não é assim? O figo é mais ou menos parecido assim. Ele cria as folhas após o fruto. E aí, quando Jesus vai lá ver, ele não encontra. O que ele fala, então, no 14? Nunca mais alguém, né? Jesus diz, nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. 19, o versículo. 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. 21. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste fez o quê? Se secou, ou seja, Jesus ele vem procurar nas nossas vidas frutos. Mas se ele não achar frutos em mim, se ele encontrar em mim os frutos da carne, esse vai ser o destino que eu vou ter. Eu vou ser, de alguma forma, amaldiçoado pelas minhas ações. Amém? Quando, na verdade, eu tinha que ser abençoado, eu tinha que ser limpo e produzir ainda mais frutos. Diga graças a Deus. Amém? Então, você foi chamado um dia por Jesus para que você pudesse produzir, para que as pessoas olhassem para a tua vida e tenham uma direção, um caminho. Então, não é simplesmente você vem, vai à igreja, ouve a palavra e volta para casa. Não,
você está gerando frutos quando você está andando com Deus. Amém, igreja? Ô, pastor, e quando eu não tenho frutos? Então já estou acabado? Não, olha só o que diz em outra passagem. Lucas 13, versículo 6. Já estou terminando, viu, irmãos? Quando nós não temos frutos, Deus diz para nós assim, ó, versículo 6, tá? 6. Amém? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela o quê? Fruto. Você vê que Jesus contava muito a respeito de frutos. Ele foi procurar na figueira, depois ele conta uma parábola também de um homem que tinha uma figueira e ela não produzia frutos. Ou seja, Jesus ele quer encontrar frutos nas nossas vidas. Amém, igreja? Fala para quem está pertinho de você, Jesus vai procurar em você frutos. Fala para ele, amém? Pastor, só tem folha aqui. Está amarrado, né, irmãos? Aí ele diz assim, ó. E o homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não achando, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E olha como que Jesus reage. E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se não der fruto, corta. Se der fruto, ficará. Diga graças a Deus. Jesus, ele faz isso por nós. Jesus, ele está sempre intercedendo por nós. Ele está sempre estercando você. Ele está sempre regando você para que quando o Pai procurar em você fruto, ele possa achar. Pastor, como é que Jesus ele rega nossas vidas? Através disso aqui, ó, palavra de Deus, através da sua adoração, da tua prática da palavra. Quando você atenta para o que Jesus fala, tudo isso é Deus estercando a tua vida. Aí uma pessoa fala assim, pastor, mas eu preciso ir na igreja? Como é que você vai ser estercado? É como você falar, essa planta já está na terra, ela não precisa de mais nada, vai produzir? Sim ou não? Olha lá, o Márcio lida com terra, né, Márcio? Se não adubar nada, o que acontece? Vai ter uns frutos mais ou menos, né, assim? Às vezes é isso que a gente passa. Ô, pastor, então eu preciso buscar a Deus, eu preciso permitir que as águas, que aquilo que Deus tira através dessa palavra, ela possa entrar na minha vida e regar a minha vida. Por isso que você não pode desprezar a palavra, por isso que é importante todos os dias você receber uma palavra. Tem muitos frutos que era para você ter gerado, só que o que aconteceu, pastor? Porque faltou talvez regar com a tua fé, faltou talvez uma palavra para que aquilo ali se cumprisse. Tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia diz assim, abriria madre e não geraria? Ou seja, Deus nunca quis que tivesse abortos, porque quando Ele envia uma pessoa, Ele deseja que aquela vida, amém? Ela venha ser produzida, ela venha gerar frutos. Aquela vida que Deus enviou, Ele tem um propósito para ela, mas às vezes falta força para dar a luz. Às vezes até dá a luz, mas vem o aborto. Por quê? Porque faltou alguma coisa. Mas era responsabilidade nossa. Porque Deus ele dá o que nós precisamos. Mas às vezes nós não conseguimos segurar o fruto que Deus nos deu. Está entendendo isso? Ou por que então ele abriria madre, mas ele não geraria? Ou seja, a vontade dele não é que tenha aborto. A vontade dele é que o fruto permaneça. Amém? Seja do ventre, ou das tuas mãos, ou seja, qual for o fruto que você tiver que produzir. Sabe aquele milagre que você espera? Às vezes Deus está regando através daquela palavra. E quando eu deixo de ouvir a palavra, eu deixo de frutificar. Amém, igreja? E aí, para terminar, aonde eu comecei, volta lá em Mateus 7:16. Então Deus deseja que você dê frutos. Posso ler? E por seus frutos, os o quê? Conhecereis. Ah, pastor, eu estou dando fruto, mas é que tem algumas coisas na minha vida que não dá certo. Olha o que ele diz depois.
Porventura se colhe uvas dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Teve uma irmã aqui que falou para mim hoje que ela tinha um pé de espinheiro lá que dava um tipo de fruto lá. Espinheiro não dá fruto, irmão. Espinheiro causa incêndio na floresta. É verdade ou não é? Essas queimadas quando tem aí, é tudo causado pelo espinheiro. Ah, mas eu tenho uma planta que tem espinho. Não é a planta que tem espinho. A rosa tem espinho, mas não é espinheiro. Amém? Olha o que ele diz logo depois. 17. Assim toda árvore boa faz o que, igreja? Produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. E aí diz o 18. Não pode árvore boa dar maus, e nem árvore má dar bons frutos. Próximo. Toda árvore que não dá bom fruto, o que acontece com ela? Se corta e lança onde? Ô, pastor, eu estou lá no fogo de Deus, no céu não tem fogo não, irmão. Amém? A árvore que é cortada vai para o fogo, então não tem como ela chegar lá em cima, concorda comigo? Já viu falar que no céu tem fogo? Já ou não? Então não tem, eu tenho que ir onde não tem fogo exatamente, né? Então diz no 20, ó. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, ou seja, por aquilo que você faz, produz, como você reage nesse mundo, é que Deus ele conhece você. Então um dia ele vai separar você, ele vai olhar para a tua vida e vai falar, olha aqui, esse aqui o que ele faz é bom. Ele tem um amor, ele produziu a paz, ele produziu longanimidade, ele produziu ali a bondade, ele produziu ali o domínio próprio, ele teve paz. Ô pastor, paz é? Então quando Deus vê esses frutos em você, ele sabe que você é dele, porque você produziu isso. E quando Deus olha para a gente, está aquela contenda, aquela desavença, aquela inveja terrível, eu olho para lá e falo, eu não tenho, ele tem. Deus olha e fala, isso não é meu não. De quem que é esse Deus? Vai saber de quem que é, mas de Deus não é. Porque ali tem contenda, tem grutonaria, ali tem bebedice, ali tem a lascívia, como ele falou, ali tem todo tipo de frutos ruins. Amém? A idolatria está ali. Deus não reconhece. Ô Deus, mas eu te servi, mas ele olha o fruto, ele não vê os dele. Amém? A figueira tinha folha, mas Jesus queria o quê? A fome de Jesus era dos frutos que havia ali. Resultado, irmão, resultado todo mundo vai ter, mas fruto não. Amém? Resultado, todo mundo produz resultado. Qualquer pessoa determinada, ela produz resultado. Só quem é de Deus prospera? Sim ou não? Já viu político pobre? Você acha que todos são de Deus? Sim ou não? Mas prosperam. Concorda comigo? E aí? Você vê? É resultado, não é frutos. Amém? Pastor, todo mundo que consegue ser feliz na vida sentimental, quer dizer que foi bênção de Deus? Não. Tem gente que vive bem no luxo. Você pode pagar, tá bem. É verdade ou não é? Mas é fruto de Deus? Não. Pastor, tem gente que não tem muita coisa, mas a pessoa tem frutos. E aquilo ali contribui, aquilo lá soma para a vida da pessoa, aquilo lá faz o bem. Produza frutos, porque Deus vai se conhecer você através do fruto que você produz. Diga graças a Deus. Amém? Vamos orar então? Sentadinho mesmo, com a face curvada, eu vou orar por você agora. Enquanto isso, eles preparam a Santa Ceia, tá bom? Pai querido e Pai amado, meu Deus, longe de nós, Pai, longe de nós, meu Deus, sermos cortados pelo Senhor. Que jamais, meu Deus, os frutos que nós venhamos a produzir, venham a ser os da carne, Pai. Que nós não produzamos, meu Deus, nada que a carne é capaz de gerar. Mas que seja somente, meu Deus, o fruto do Espírito em nós. O amor, a paz, a benignidade, bondade, mansidão,
temperança, a fé. Oh, Jesus, quantas vezes, meu Deus, nós nos encontramos, Pai, tomados pela ira, tomados, meu Deus, pelo ressentimento. Quantas vezes, Jesus, nós não tiramos pessoas do caminho como aquela figueira tirou o Senhor naquele dia. E quando as pessoas chegam perto de nós, não conseguem ver os frutos, Pai. Mas Jesus, nos perdoe agora. Que possamos gerar frutos, ó Pai, e que esses frutos permaneçam. E o Senhor diz que a árvore má não dá bons frutos. E nem a árvore boa vai produzir maus frutos. Então nos perdoe hoje, Pai, para que possamos nos sentar à Tua mesa. Para que possamos andar com o Senhor. E quando eu ministrar a Santa Ceia, o Senhor diz, ó Pai, na Tua palavra, examine-se o homem a si mesmo. E assim ele coma e beba do sangue de Cristo. Meu Deus, perdoe os nossos pecados inconscientes, coisas que nós nem sabemos que falhamos. Mas se tiver alguma coisa, Pai, que saibamos que fizemos, que o Senhor também nos perdoe, que não seja imputado, Pai, mas que, como o Senhor disse, nós sejamos limpos pelo Senhor. E que daqui para frente, meu Deus, a nossa vida ela seja compatível com a Tua palavra. Perdoe os nossos erros, as nossas falhas, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Primeiro o pão, depois o cálice, estão passando.